Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é o Antônio Marcos. Estamos juntos estudando o livro do Apocalipse. Eu gostaria de agradecer a vocês porque vocês estão conosco aqui e já pedir que vocês possam se inscrever no nosso canal, ativar as notificações do sininho para que vocês não possam perder conteúdos, os conteúdos que nós estamos colocando, e convidar vocês a compartilhar para outras pessoas, para que elas também possam ouvir a palavra de Deus. O nosso intuito aqui é apenas pregar a palavra. Estamos estudando neste momento o livro de Apocalipse, mas em breve vamos estudar outros temas também da Bíblia. Entendemos que é muito importante que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco, porque hoje é a forma como Deus tem para falar com os seus filhos. Antigamente se falava lá, quando a gente pega lá no início de Gênesis, Deus falava pessoalmente com as pessoas, depois foi alternando e aí os profetas começaram a falar, até Cristo vir e falar pessoalmente com os seus filhos. Mas aí ele subiu, e quando ele subiu, a forma que teve de comunicação agora é através da Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e é por ela que nós vamos estudar. Então aqui não vai ter nada que vai fugir da Bíblia, todo estudo é dirigido por ela e a gente vai aprender a saber ouvir aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. Bom, vamos fazer uma breve oração para que Deus possa orientar os nossos estudos. Amoroso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos de ler e estudar a Tua Palavra. Nos guie, nos proteja e nos orienta, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, como falamos anteriormente, a gente está fazendo um estudo em cima da introdução do livro de Apocalipse. Nós já falamos a respeito do versículo 1 ao 3. Na nossa última lição, nós falamos a respeito do versículo 4, 5 e 6. E agora a gente chega no tema principal do livro. João, depois de ter feito essas introduções, ele agora direciona o leitor para o tema principal, que é justamente o breve retorno de Jesus Cristo em glória e majestade. Esse é o tema central do livro. O livro de Apocalipse foi escrito para mostrar as coisas que estariam para acontecer, e esse acontecimento, esse grandioso acontecimento, seria justamente a volta de Jesus. E o interessante nisso tudo é que a Bíblia, ela já começa, ou seja, o livro de Apocalipse já começa no versículo 7 e 8 com a seguinte declaração: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Percebam que aqui ele já se declara novamente, o mesmo título que tem para Deus também tem para Jesus. E ele diz mais: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é, sempre existiu, sempre vai existir, e ele está pronto para ajudar a cada um de nós. Um fato importante que a gente vê nesse versículo, ele fala: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Essa aparição de Cristo, informando que todo olho verá, aí talvez alguns possam se perguntar: mas aqui no Brasil, quando aqui é dia, lá no Japão é noite, como é que nós aqui e eles lá vão contemplar a volta de Jesus? Eu quero falar para vocês que a volta de Jesus vai ser algo milagroso. Se ele fala aqui que vem com as nuvens e todo olho o verá, é porque realmente todo olho vai ver. E aí tem outra parte aqui que fala assim: até mesmo aqueles que o transpassaram. Por que a Bíblia fala que até mesmo aqueles que o transpassaram? Essas pessoas, as pessoas que mataram a Jesus, aquelas pessoas que estavam envolvidas no julgamento de Jesus, elas vão ter uma ressurreição especial. E essas pessoas, elas vão poder contemplar e ver Jesus Cristo retornando nas nuvens dos céus.
E por que isso vai acontecer? Porque eles negaram a Jesus. Eles, de certo modo, rejeitaram a Jesus e não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Então vai haver uma ressurreição especial e essas pessoas vão ressuscitar. E eles vão ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. E eles vão reconhecer Jesus como Deus. E ele vem, isso aqui é um tempo futurista, Isso sugere uma ação que vai ocorrer no futuro. E que inclusive já vem ocorrendo, porque Jesus já está voltando. Para nós que acreditamos na volta de Jesus, a gente sabe que o tempo está muito próximo, A gente está vivendo uma iminência da volta de Jesus, por isso o verbo vir está nesse tempo presente futurista, ou seja, ele vem, é como se ele viesse agora, é como se essa brevidade fosse muito próxima de nós, e realmente está. Jesus Cristo realmente está muito próximo de voltar. O grande problema nisso tudo é que nós devemos saber e entender se estamos preparados para a volta de Jesus. Porque o fato de Jesus estar voltando é uma coisa, e eu estar preparado para a volta dele é outra totalmente diferente. Vamos fazer uma pergunta: se Jesus voltasse hoje, será que nós estaríamos preparados para a sua volta? Isso é uma coisa a se pensar, não é mesmo? Então a gente tem que se preparar minuto a minuto. A nossa preparação, ela tem que ser efetiva. Quando fala assim do alfa e ômega, nós sabemos que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra. Logo mais depois no Apocalipse a gente vai ver que essa frase também é interpretada como o princípio e o fim. Está lá em Apocalipse 21, versículo 6. E o primeiro e o último, que também está lá em Apocalipse 22, versículo 13. Ou seja, de A a Z, Jesus está voltando. Isaías, inclusive, aponta para a existência eterna de Deus, quando diz assim: eu mesmo sou. No versículo 8 fala assim: o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Essa semelhança de palavras dessa frase aqui, ela também é interpretada um pouco mais à frente no livro de Apocalipse como o princípio e o fim. Está lá em Apocalipse 21, versículo 6. E o primeiro e o último que está em Apocalipse 22, versículo 3. Ou seja, Jesus está voltando, ele é o ontem, é o hoje, ele é o presente e ele também é o futuro. De A a Z, a Bíblia demonstra quem Jesus é. Inclusive, no livro de Isaías, aponta para a existência de Deus, onde diz assim: eu mesmo sou. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá depois de mim. Você vai encontrar isso lá em Isaías 43, versículo 10. A frase o alfa e o ômega, inclusive, é vista como expressando não apenas a eternidade de Deus, mas também o infinito. A vida ilimitada que abrange tudo e transcende tudo. A primeira frase, o primeiro e o último, usada em Apocalipse 1, versículo 17 e em Apocalipse 2, versículo 8, com referência a Jesus Cristo, demonstra que ele é o Todo-Poderoso. Inclusive a palavra o Todo-Poderoso é usada no Antigo Testamento para o Senhor dos Exércitos. Você pode ver isso lá em Oséias 12, versículo 5. Então, 9 vezes no livro de Apocalipse, refere-se à supremacia de Deus. E essa supremacia de Deus é melhor definida na exclamação: o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, reina. Lá em Apocalipse 19, versículo 6. Tendo descrito no versículo 1:7 quem é Jesus e o que ele fez, João agora dirige os leitores para o que Jesus fará. E a Bíblia fala assim: eis que vem com as nuvens. Vamos direcionar agora nosso estudo para a volta de Jesus. Há vários versículos na Bíblia que falam a respeito da volta de Jesus. E esse é um evento que a gente tem que focar. Porque se nós acreditamos que Jesus vai voltar, e essa é uma promessa que existe na Bíblia, por que então nós não nos preparamos para esse retorno breve? É bom que vocês se lembrem que o livro de Atos, ele começa onde os evangelhos terminam, Os evangelhos terminam com Jesus subindo.
E o livro de Atos começa justamente com Jesus subindo. Então a volta de Jesus vai ser um movimento grandioso e glorioso para quem ama Jesus. Mas também será um grande dia, ou terrível dia, para aqueles que não estarão preparados para a volta de Jesus. Na realidade, quando Jesus voltar, vai haver apenas duas classes de pessoas: aquelas que estarão preparadas para o seu retorno e aquelas que não estarão preparadas, ou seja, aquelas pessoas que rejeitaram. Afinal de contas, na nossa vida, nós sabemos que é feita de escolhas. Você escolhe estar preparado para a volta de Jesus ou você escolhe não aceitar sobre a volta de Jesus. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nos ouvindo sabem que a volta de Jesus ela é certa e iminente. O grande X da questão é: eu quero estar preparado quando Jesus retornar a essa terra? Eu quero estar preparado para ver o meu Salvador? Ou eu vou estar junto com aquelas pessoas que vão dizer assim: ó, caia rochedo sobre nós e nos afasta da presença do Cordeiro? Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobria a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quando eles ouviram essa notícia, essa promessa da volta de Jesus, quando eles desceram lá do Monte das Oliveiras, que foi de onde Jesus subiu aos céus, eles desceram com alegria. Eles não estavam mais tristes. Quando eles subiram tristes porque sabiam que iam se afastar do mestre deles, mas quando eles desceram com alegria porque já estavam com a promessa da volta de Jesus. E eu pergunto, nós não devemos estar alegres, não, porque hoje estamos muito mais próximos da volta de Jesus do que quando Jesus subiu aos céus, por exemplo. A partir daquele momento, a igreja ela começou a crescer e eles começaram a pregar a respeito da volta de Jesus. Então, nós estamos pregando a respeito da volta de Jesus já há mais de 2000 anos. E até o momento Jesus não voltou. Para alguns, isto pode causar um desconforto. E uma pergunta: será que Jesus realmente vai voltar a essa terra? Eu quero lembrar a vocês que tudo que foi predito anteriormente aconteceu. Como, por exemplo, lá no Salmo 16, versículo 8, 9, 10 e 11, fala a respeito da vinda do Messias. Inclusive fala que ele seria sepultado e que ele não ficaria na sepultura. Então, se isto aconteceu da forma como foi predito lá nos Salmos, e Jesus realmente veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus, vocês acham que as outras promessas não se cumpririam? Não. Todas as promessas feitas no Antigo Testamento foram cumpridas. Então, certamente, a promessa da volta de Jesus também se cumprirá. Eu quero ler com vocês alguns versículos bíblicos que falam a respeito da volta de Jesus. Como, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, onde diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma promessa que está no livro de Tessalonicenses. Paulo escreveu isso. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 e 28, diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.
Observem que o trecho da Bíblia fala que a salvação é para aqueles que aguardam o Senhor. Em Mateus 24, versículo 36 a 39, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nós hoje vivemos uma vida tão corrida, correndo de um lado para o outro, achando que nada mais vai acontecer. Mas a promessa da volta de Cristo, ela fala que vai ser igual foi no dia de Noé. E eu fico lembrando do que aconteceu lá atrás. Noé pregou durante 120 anos o dilúvio viria. Empregou tudo que ele tinha na construção da arca. Contratou profissionais para trabalhar para ele, até porque ele não conseguiria construir a arca sozinho. E ele contratou profissionais, pagou esses profissionais, fez tudo conforme Deus falou que era para fazer. Pregou para o povo da época e eles não aceitaram a mensagem. Eu creio que hoje está semelhante, não? Porque hoje a gente prega a respeito da volta de Jesus e parece que essa volta de Jesus para as outras pessoas é algo tão abstrato, é algo que fica tão longínquo. Como é que vai pregar a respeito da volta de Jesus se há 2000 anos atrás já houve a promessa para que ele voltaria e ele não voltou ainda? Então parece que é algo meio abstrato, não é mesmo? Mas a Bíblia fala, assim como foi nos dias de Noé, eles se casavam, davam-se em casamento, faziam tudo conforme a carne queria que fosse feita, e aí até que veio o dilúvio. O dilúvio veio, o dilúvio matou a todos eles e só sobrou os remanescentes. Só sobrou aqueles que acreditaram na promessa. Quando Jesus voltar, agora pela segunda vez, só irá restar, da mesma forma, aqueles que acreditam na promessa da volta de Jesus. E eu tenho certeza que você acredita. Eu tenho certeza que você espera a volta de Jesus. Até porque, conforme está descrito na Bíblia, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. O dia do dilúvio veio de uma forma repentina para aquelas pessoas. A volta de Jesus também vai pegar muita gente de surpresa. Agora eu quero falar para você uma coisa. Eu acredito que, de acordo com o que está escrito na Bíblia, e esse é um assunto que nós vamos conversar um pouco mais à frente, a volta de Jesus ela acontecerá de tal forma, e antes de Jesus voltar, algo vai acontecer de muito importante que vai definir aqueles que estarão salvos e aqueles que estarão perdidos. Vai haver um momento em que as pessoas não mais terão oportunidade de salvação. Assim como a porta da arca se fechou e não tiveram mais oportunidade para aquelas pessoas que estavam lá fora, o dilúvio caiu, a água começou a subir e eles ficavam batendo na arca para poder entrar na arca. Só que não tinha como mais eles entrarem porque a porta da arca havia sido fechada por um anjo. Na volta de Jesus vai haver um período onde a graça não vai mais alcançar as pessoas. O que tivermos que fazer para estarmos preparados, nós temos que fazer agora. Porque assim como a porta da arca foi fechada, a porta da graça também se fechará. É por isso que a Bíblia coloca a história de Noé como sendo um exemplo para a volta de Jesus. Após o fechamento da porta da arca, que foi fechada por um anjo de Deus, não mais havia a possibilidade para que outras pessoas entrassem na arca. Por mais que Noé quisesse salvar muitas pessoas, elas haviam tido a sua oportunidade e agora elas estariam perdidas para sempre. Queridos, quando for na volta de Jesus, também uma porta espiritual será fechada. E essas pessoas também não mais terão oportunidade de salvação. Então o tempo da sua salvação é agora. Eu vou te falar o motivo.
Por mais que nós estejamos falando a respeito da volta de Jesus, a volta de Jesus ela pode ocorrer a qualquer momento para mim e para você. Você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe o dia em que você vai fechar os olhos e quando você fechar os seus olhos, Jesus já voltou para você. A grande pergunta é, se isso porventura ocorrer, será que você vai estar salvo? É por isso que a tua salvação é tão importante. O tema da salvação é importante. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus diariamente. Hoje em dia você não pode ter certeza se você vai sair de casa, vai trabalhar e à noite você vai estar retornando para casa. A gente não pode afirmar isso. Há um ditado que diz que para que nós morramos, só basta estar vivo. E isto é uma verdade. Agora, se você quer se preparar para a volta de Jesus, você tem que colocar os seus joelhos no chão e acreditar que a promessa é verdadeira. Jesus Cristo vai voltar. As promessas da Bíblia foram colocadas para que nós acreditássemos nela, porque tudo que foi dito lá no passado aconteceu exatamente da mesma forma como foi profetizado. Em Mateus 24, 42 a 44 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A volta de Jesus Cristo ela acontecerá, e quando isto ocorrer, as pessoas estarão naturalmente vivendo suas vidas. Para nós que já sabemos os sinais da volta de Jesus, nós não seremos pegos de surpresa. Mas é preciso que você entenda que mesmo que os sinais estejam à porta, muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Satanás ele não está satisfeito com a salvação de ninguém. E ele sabe que pouco tempo resta a ele. E aí o que ele mais vai querer, e a vitória dele vai ser a derrota dos filhos de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um time nós temos, muita gente gosta de futebol aqui no Brasil, né? E nós temos times bons e times ruins. Vamos supor que você tenha um time A que seja um time que só tem craque. E esse time ele ganha frequentemente. Ele vai jogar com o time B, que é fraco, que não tem tantos craques. E quando os dois começam a jogar, o time A começa a colocar gol, faz gol, um atrás do outro. Mas se você observar, o time B, aquele que não tem chance de vitória, mas ainda assim ele continua a atacar o time melhor. E por que ele quer atacar? Porque ele sabe que pelo menos um golzinho ele tem que fazer. Ele sabe que ele já é um derrotado, mas ele continua atacando. Porque a vitória dele, como eu disse anteriormente, é tirar um filho de Deus do céu. Você não pode permitir que você seja essa pessoa. Então você tem que lutar. Você tem que lutar com todas as suas forças para que, quando Jesus voltar, você esteja preparado. Veja o que diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 a 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Não deixe ninguém enganar vocês de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é o próprio Deus. Tudo isso nós já vemos acontecer. O homem da apostasia já está aí. Em
Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 a 3 diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. E quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É interessante essa comparação com as dores de parto de uma mulher grávida. Eu sei que talvez aqui muitas mães estão nos ouvindo e sabem que quando o bebê está para nascer, as contrações elas vão se apertando, né? Ou vão diminuindo. É como se você tivesse mais dores à medida que o bebê começa a nascer. Por exemplo, a contração viria de 40 em 40 minutos. Daqui a pouco ela vem de 30 em 30. Daqui a pouco vem de 20 em 20, de 10 em 10, de 5 em 5, até o bebê estar às portas e nascer. Com a volta de Jesus está acontecendo da mesma forma. A terra está dando sinais da volta de Jesus. Note que lá no sermão do monte, Jesus fala que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas. Vários terremotos aconteceriam. Então nós já vemos que as guerras estão aí. Atualmente nós estamos vivendo uma nova guerra na Ucrânia, e essa guerra está sendo divulgada, mas existem várias outras pequenas guerras no mundo também. O mundo está em guerra. E aí a Bíblia fala assim, quando gritarem paz, paz, a paz e segurança, então haverá repentina destruição. Isso não está longe de ocorrer. Queridos, Jesus está voltando. Será que nós estamos prontos? Há um hino que diz: Jesus vem logo, estais vós pronto. Será que nós estamos realmente nos preparando para a volta de Jesus? Será que nós estamos realmente esperando esse Rei dos Reis voltar? Veja o que diz lá em Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, esse é Jesus Cristo. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Todo-Poderoso. Em seu nome e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O trono de Deus já está colocado. Ele já se assenta no trono celestial. E a grande pergunta que eu faço para você é: será que ele está assentado no trono do seu coração? Eu quero que você possa fazer uma breve oração e pedir que ele possa ser entronizado no seu ser. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos uma igreja. Eu sou uma igreja. Você é uma igreja. O apóstolo Paulo disse assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em que momento da nossa vida nós vamos chegar a falar tal qual Paulo disse? Deixar esse nosso eu de lado e fazer com que Cristo possa reinar verdadeiramente em nossos corações. Ele já está reinando em todo o universo. Agora ele falta reinar em nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Se você entende que este estudo foi diferente para você e fez diferença na sua vida, faça com que ele também possa fazer diferença na vida de outra pessoa. Compartilhe, dê o seu like, dê o seu joinha aí, para que essa mensagem possa chegar a pessoas que realmente precisem ter um pouco mais de esperança com relação à volta de Cristo. Ajude-nos a divulgar o canal e trazer mais pessoas para cá. Eu tenho certeza que nós teremos muitos estudos aqui abençoados e dirigidos pelo Espírito Santo.
Então nos ajude a divulgar o canal para que mais pessoas possam estar se preparando para a volta de Jesus. Que Deus os abençoe.